Olá a todos, sejam bem-vindos à parte 2 da história do Brasil. Peço que, se caso gostarem, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Dito isso, vamos pro vídeo. Império, 1822-1889. Primeiro Reinado, 1822-1831. Após a declaração da independência, o Brasil foi governado por Dom Pedro I até o ano de 1831, período chamado de Primeiro Reinado, quando abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com 5 anos de idade. Logo após a independência, e terminadas as lutas nas províncias contra a resistência portuguesa, foi necessário iniciar os trabalhos da Assembleia Constituinte. Esta havia sido convocada antes mesmo da separação, em julho de 1822. Foi instalada, entretanto, somente em maio de 1823. Logo se tornou claro que a Assembleia iria votar uma Constituição restringindo os poderes imperiais, apesar da ideia centralizadora encampada por José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos de Andrada e Silva. Porém, antes que ela fosse aprovada, as tropas do exército cercaram o prédio da Assembleia, e por ordens do imperador a mesma foi dissolvida, devendo a Constituição ser elaborada por juristas da confiança de Dom Pedro I. Foi então outorgada a Constituição de 1824, que trazia uma inovação: o poder moderador. Através dele, o imperador poderia fiscalizar os outros 3 poderes. Surgiram diversas críticas ao autoritarismo imperial, e uma revolta importante aconteceu no Nordeste. A Confederação do Equador foi debelada, mas Dom Pedro I saiu muito desgastado do episódio. Outro grande desgaste do imperador foi por o Brasil na Guerra da Cisplatina, onde o país não manteve o controle sobre a então região de Cisplatina, hoje, Uruguai. Também apareciam os primeiros focos de descontentamento no Rio Grande do Sul, com os farroupilhas. Em 1831 o imperador decidiu visitar as províncias, numa última tentativa de estabelecer a paz interna. A viagem deveria começar por Minas Gerais, mas ali o imperador encontrou uma recepção fria, pois acabara de ser assassinado Líbero Badaró, um importante jornalista de oposição. Ao voltar para o Rio de Janeiro, Dom Pedro deveria ser homenageado pelos portugueses, que preparavam-lhe uma festa de apoio. Mas os brasileiros, discordando da festa, entraram em conflito com os portugueses, no episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Dom Pedro tentou mais uma medida: nomeou um gabinete de ministros com suporte popular. Mas desentendeu-se com os ministros e logo depois demitiu o gabinete, substituindo-o por outro bastante impopular. Frente a uma manifestação popular que recebeu o apoio do exército, não teve muita escolha, assim criou o quinto poder. Mas não deu certo a ideia, e não restou nada ao imperador a não ser a renúncia, no dia 7 de abril de 1831. Período regencial, 1831-1840. Durante o período de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por diversos regentes, encarregados de administrar o país, enquanto o herdeiro do trono, Dom Pedro II, ainda era menor. A princípio a regência era trina, ou seja, 3 governantes eram responsáveis pela política brasileira, no entanto com o ato adicional de 1834, que, além de dar mais autonomia para as províncias, substituiu o caráter tríplice da regência por um governo mais centralizador. O primeiro regente foi o padre Diogo Antônio Feijó, que notabilizou-se por ser um governo de inspirações liberais, porém, devido às pressões políticas e sociais, teve que renunciar. O governo de caráter liberal caiu para dar lugar ao do conservador Araújo Lima, que centralizou o poder em suas mãos, sendo atacado veementemente pelos liberais, que só tomaram o poder devido ao golpe da maioridade. Destacam-se neste período a instabilidade política e a atuação do tutor José Bonifácio, que garantiu o trono para Dom Pedro II. Teve início neste período a Revolução Farroupilha, em que os gaúchos revoltaram-se contra a política interna do Império, e declararam a República Piratini. Também neste período ocorreram a Cabanada, de Alagoas Pernambuco, a Cabanagem, do Pará, a Revolta dos Malês e a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão.
Segundo reinado, 1840-1889. O segundo reinado teve início com o golpe da maioridade, 1840, que elevou Dom Pedro II ao trono, antes dos 18 anos, com 15 anos. A economia, que teve como base principal a agricultura, tornando-se o café o principal produto exportador do Brasil durante o reinado de Pedro II, em substituição à cana-de-açúcar, apresentou uma expansão de 900%. A falta de mão de obra, na época chamada de falta de braços para a lavoura, em consequência da libertação dos escravos, foi solucionada com a atração de centenas de milhares de imigrantes, em sua maioria italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Nesse período, foi construída uma ampla rede ferroviária, sendo o Brasil o segundo país latino-americano a implantar este tipo de transporte, e, durante a Guerra do Paraguai, foi possuidor da quarta maior marinha de guerra do mundo. A mão de obra escrava, por pressão interna de oligarquias paulistas, mineiras e fluminenses, manteve-se vigente até o ano de 1888, quando caiu na ilegalidade pela Lei Áurea. Entretanto, havia-se encetado um gradual processo de decadência em 1850, ano do fim do tráfico negreiro, por pressão da Inglaterra, além de que o imperador era contra a escravidão, pela opção dos produtores de café paulistas que preferiam a mão de obra assalariada dos imigrantes europeus, pela malária que dizimou a população escrava naquela época e pela Guerra do Paraguai, quando os negros que dela participaram foram alforriados. A partir de 1870, assistiu-se ao crescimento dos movimentos republicanos no Brasil. Em 1889, um golpe militar tirou o cargo de primeiro-ministro do Visconde de Ouro Preto, e, por incentivo de republicanos como Benjamin Constante Botelho Magalhães, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e enviou ao exílio a família imperial. Diversos fatores contribuíram para a queda da monarquia, dentre os quais a insatisfação da elite agrária com a abolição da escravatura sem que os proprietários rurais fossem indenizados pelos prejuízos sofridos, o descontentamento dos cafeicultores do Oeste Paulista que se tornaram adeptos do Partido Republicano Paulista e da abolição, pois usavam apenas mão de obra europeia dos imigrantes, e perdendo o apoio dos militares, especialmente do exército, que se sentiam desprestigiados entendendo que o imperador preferia a Marinha do Brasil e que almejavam mais poder, e as interferências do imperador em assuntos da Igreja. Não houve nenhuma participação popular na proclamação da República do Brasil. O que ocorreu, tecnicamente, foi um golpe militar. O povo brasileiro apoiava o imperador. O correspondente do Jornal Diário Popular, de São Paulo, Aristides Lobo, escreveu na edição de 18 de novembro daquele jornal, sobre a derrubada do Império, a frase histórica: "Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim." O fato foi deles só porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Aristides Lobo. Para poupar conflitos, não houve violência e a família imperial pôde exilar-se na Europa em segurança. Dom Pedro II assinou sua renúncia com a mesma assinatura de seu pai ao abdicar em 1831, Pedro de Alcântara. O período pode ser dividido em 3 etapas principais. A chamada fase de consolidação, que se estende de 1840 a 1850. As lutas internas são pacificadas, o café inicia sua expansão, a tarifa Alves Branco permite a Era Mauá. O chamado apogeu do Império, um período marcado por grande estabilidade política, quando de 1849 até 1889 não aconteceu no Brasil nenhuma revolução, algo inédito no mundo. 50 anos de paz interna em um país, permitida pelo sistema parlamentarista, o parlamentarismo às avessas, e pela política de troca de favores. Em termos de relações internacionais, o período é marcado pela questão Christie e pela Guerra do Paraguai. O chamado declínio do Império, marcado pela questão militar, pela questão religiosa, pelas lutas abolicionistas e pelo movimento republicano, que conduzem ao fim do regime monárquico. Libertação dos escravos.
Os primeiros movimentos contra a escravidão foram feitos pelos missionários jesuítas, que combateram a escravização dos indígenas, mas toleraram a dos africanos. O fim gradual do tráfico negreiro foi decidido, no Congresso de Viena, em 1815. Desde 1810, a Inglaterra fez uma série de exigências a Portugal, e passou, a partir de 1845, a reprimir violentamente o tráfico internacional de escravos, amparada na lei inglesa chamada Lei Aberdeen. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico internacional de escravos no Brasil. Em 1871 o Parlamento Brasileiro aprovou e a Princesa Isabel sancionou a Lei 2040, conhecida como Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, determinando que todos os filhos de escravos nascidos desde então estariam livres a partir dos 21 anos. Em 28 de setembro de 1885, promulgou-se uma outra lei, a Lei dos Sexagenários, Lei Saraiva-Cotegipe, que determinava a extinção gradual do elemento servil e criava fundos para a indenização dos proprietários de escravos e determinava que escravos a partir de 60 anos poderiam ser livres. Assim, com estas duas leis, ventre livre e sexagenários, a abolição dos escravos seria gradativa, com os escravos sendo libertos ao atingirem a idade de 60 anos. Em 1880 fora criada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão que, juntamente com a Associação Central Abolicionista e outras organizações, passou a ser conhecida pela Confederação Abolicionista liderada por José do Patrocínio, filho de uma escrava negra com um padre. Em 1884, os governos do Ceará e do Amazonas aboliram, em seus territórios, a escravidão, no que foram pioneiros. As fugas de escravos aumentaram muito após 1885, quando foi abolida a pena de açoite para os negros fugidos, o que estimulou as fugas. O exército se negava a perseguir os negros fugidos. Há que lembrar ainda os Caifazes, liderados por Antônio Bento, que promoviam a fuga dos negros, perseguiam os capitães do mato e ameaçavam os senhores escravistas. Em São Paulo, a polícia, em 1888, também não ia mais atrás de negros fugidos. A abolição definitiva era necessária. Há divergência sobre o número de escravos existentes em 1888. Havia, segundo alguns estudiosos, 1,4 milhão de escravos para a população de 14 milhões de habitantes, cerca de 11%. Porém, segundo a matrícula de escravos, concluída em 30 de março de 1887, o número de escravos era apenas 720 mil. Finalmente, o presidente do Conselho de Ministros do Gabinete de 10 de março, João Alfredo Correia de Oliveira, do Partido Conservador, promoveu a votação de uma lei que determinava a extinção definitiva da escravidão no Brasil. Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, que já havia sido aprovada pelo Parlamento, abolindo toda e qualquer forma de escravidão no Brasil. Logo após a princesa assinar a Lei Áurea, ao cumprimentá-la, João Maurício Vanderlei, o Barão de Cotegipe, o único senador que votou contra o projeto da abolição da escravatura, profetizou: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono." Barão de Cotegipe. A aristocracia escravista, oligarquia rural arruinada com a abolição sem indenização, culpou o governo e aderiu aos vários partidos republicanos existentes, especialmente ao Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que faziam na oposição ao regime monárquico. Assim, uma das consequências da abolição seria a queda da monarquia. Pequenos proprietários que não podiam recorrer à mão de obra assalariada fornecida pelos imigrantes europeus também ficaram arruinados. Apenas a economia cafeeira do Oeste Paulista, porém, quando comparada de outras regiões, não sofreu abalos, pois já se baseava na mão de obra livre, assalariada. Muitos escravos negros permaneceram no campo, praticando uma economia de subsistência, em pequenos lotes. Outros buscaram as cidades, onde entraram num processo de marginalização. Desempregados, passaram a viver em choças e barracos nos morros e nos subúrbios.
E de acordo com a análise de Everardo Valim Pereira de Souza, reportando-se às considerações do conselheiro Antônio da Silva Prado, as consequências da abolição dos escravos, em 13 de maio de 1888, deixando sem amparo os ex-escravos, foram das mais funestas. Segundo a previsão do conselheiro Antônio Prado, decretada de afogadilho a Lei 13 de maio, seus efeitos foram os mais desastrosos. Os ex-escravos, habituados à tutela e curatela de seus ex-senhores, debandaram em grande parte das fazendas e foram tentar a vida nas cidades. Tentame aquele que consistia em aguardente aos litros, miséria, crimes, enfermidades e morte prematura. 2 anos depois do decreto da lei, talvez metade do novo elemento livre havia já desaparecido. Os fazendeiros dificilmente encontravam meeiros que das lavouras quisessem cuidar. Todos os serviços desorganizaram-se. Tão grande foi o descalabro social. A parte única de São Paulo que menos sofreu foi a que, antecipadamente, havia já recebido alguma imigração estrangeira. O geral da província perdeu quase toda a safra de café por falta de colhedores. Everardo Valim Pereira de Souza. O Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir a escravatura. O último país do mundo a abolir a escravidão foi a Mauritânia, somente em 9 de novembro de 1981, pelo decreto de número 81.234. República, 1889, atualmente. Primeira República, 1889-1930. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca decretou o fim do período imperial em um golpe militar de Estado sob a forma de uma quartelada quase sem força política e nenhum apoio popular, e o início de um período republicano ditatorial, destituindo o último imperador brasileiro, Dom Pedro II, que teve de partir em exílio para a Europa. O nome do país mudou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A primeira Constituição da República do Brasil foi feita dia 15 de novembro de 1890. Após 4 anos de ditadura com um caos e várias mortes de federalistas, negros lutando por seus direitos, entre outros, iniciou-se a Era Civil da República Velha, com a chamada República Oligárquica. O Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros deposto em 15 de novembro, entendia que a proclamação da República fora um erro e que o segundo reinado tinha sido bom, e, assim se expressou em seu livro Advento da Ditadura Militar no Brasil. O Império não foi a ruína. Foi a conservação e o progresso. Durante meio século manteve íntegro, tranquilo e unido o território colossal. O Império converteu um país atrasado e pouco populoso em grande e forte nacionalidade, primeira potência sul-americana, considerada e respeitada em todo o mundo civilizado. O Império aboliu de fato a pena de morte, extinguiu a escravidão, deu ao Brasil glórias imorredoras, paz interna, ordem, segurança e, mais que tudo, liberdade individual como não houve jamais em país algum. Quais as faltas ou crimes de Pedro II, que em quase 50 anos de reinado nunca perseguiu ninguém, nunca se lembrou de uma ingratidão, nunca vingou uma injúria, pronto sempre a perdoar, esquecer e beneficiar? Quais os erros praticados que o tornou merecedor da deposição e exílio quando, velho e enfermo, mais devia contar com o respeito e a veneração de seus concidadãos? A República Brasileira, como foi proclamada, é uma obra de iniquidade. A República se levantou sobre os bloqueios da soldadesca amotinada, vem de uma origem criminosa, realizou-se por meio de um atentado sem precedentes na história e terá uma existência efêmera. Visconde de Ouro Preto. Conflitos. O período foi marcado por inúmeros conflitos, de naturezas distintas. Externamente destacam-se apenas 2. A Revolução Acreana, que foi o processo político-social que levou à incorporação do território do atual Estado do Acre ao Brasil, e o envolvimento do país na Guerra Mundial, na qual apesar da participação militar do país ter sido insignificante para o resultado geral do conflito, tendo se restringido basicamente ao envio de uma esquadra naval para participar da guerra antissubmarina no noroeste da África e Mediterrâneo, em 1918. A mesma deu ao Brasil o direito a participar da Conferência de Versalhes em 1919.
Já no plano interno, este primeiro período republicano foi marcado por graves crises econômicas, como a do encilhamento, que contribuíram para acirrar ainda mais a instabilidade geral. No âmbito político-social, por exemplo, entre 1891 e 1927 ocorreram várias revoltas e conflitos no país, tanto militares como, por exemplo, a primeira revolta da Armada em 1891, a segunda revolta da Armada em 1893, a Revolução Federalista entre 1893 e 95, revolta da Chibata em 1910, a revolta dos Tenentes em 1922, a revolta de 1924 que se desdobrou na Coluna Prestes. Quanto civis, como, por exemplo, a Guerra de Canudos 1893-97, a Revolta da Vacina em 1904, a Guerra do Contestado entre 1912-16 e os movimentos operários de 1917-19. Também neste período, ocorreu o auge do cangaço, tendo sido seu expoente mais famigerado Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Lampião. Embora todos esses eventos tenham sido controlados pelo governo central e a maioria fosse de caráter localizado, o acúmulo dessas tensões sociais e econômicas foi pouco a pouco minando o regime, o que, somado aos efeitos causados pelas crises da Depressão de 1929 e das eleições federais de 1930, acabaram levando ao movimento de 1930, que pôs um fim a este primeiro período da República no Brasil. República do Café com Leite. Entre 1889 e 1930, o governo foi oficialmente uma democracia constitucional e, a partir de 1894, a presidência alternou entre os estados dominantes da época, São Paulo e Minas Gerais. Como os paulistas eram grandes produtores de café, e os mineiros estavam voltados à produção leiteira, a situação política do período ficou conhecida como política do café com leite. Esse equilíbrio de poder entre os estados foi uma política criada pelo presidente Campos Salles, chamada de política dos estados ou política dos governadores. A República Velha terminou em 1930, com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, um civil, instituindo governo provisório, até que novas eleições fossem convocadas. Sobre sua política, Campos Salles disse: "Outros deram à minha política a denominação de política dos governadores, teriam acertado se dissessem política dos estados. Esta denominação exprimiria melhor o meu pensamento." Campos Salles. E esse seu pensamento foi definido assim por ele. "Neste regime, disse eu na minha última mensagem, a verdadeira força política, que no apertado unitarismo do império residia no poder central, deslocou-se para os estados. A política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União é, pois, na sua essência, a política nacional. É lá, na soma destas unidades autônomas, que se encontra a verdadeira soberania da opinião. O que pensam os estados pensa a União." Campos Salles. Era Vargas, 1930-1945. O período que vai de 1930 a 1945, a partir da derrubada do presidente Washington Luiz em 1930, até a volta do país à democracia em 1945, é chamado de Era Vargas, em razão do forte controle na pessoa do caudilho Getúlio Dornelles Vargas, que assumiu o controle do país, no período. Neste período está compreendido o chamado Estado Novo, 1937-1945. A Revolução de 1930 e o Governo Provisório em 1 de março de 1930 ocorre a última eleição presidencial da República Velha. Disputaram essa eleição o presidente de São Paulo, hoje se diz governador, Júlio Prestes de Albuquerque, apoiado pelo presidente Washington Luiz, e por 17 estados contra o candidato Getúlio Vargas, apoiado apenas por 3 estados: Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Júlio Prestes é eleito e aclamado presidente, porém os perdedores não reconheceram sua vitória. Assim, em 1930, acontece a Revolução de 1930 iniciada 3 de outubro.
quando as tropas revolucionárias marcharam para o Rio de Janeiro, então capital federal, ocorre a 24 de outubro um golpe militar que depõe o presidente Washington Luiz, que fora antes presidente de São Paulo. Washington Luiz foi deposto e exilado. Júlio Prestes é impedido de tomar posse como presidente da República e também é exilado. É formada uma junta militar provisória, que então passa o poder a Getúlio Dornelles Vargas, em 3 de novembro de 1930, encerrando a República Velha e iniciando o governo provisório que tem Getúlio Vargas como seu chefe. Carece de fontes. Logo após a tomada do poder em novembro de 1930, Getúlio Vargas nomeou interventores federais para governar os estados. Para São Paulo, por exemplo, foi nomeado o tenente João Alberto Lins de Barros, um pernambucano, sendo que a maioria dos líderes paulistas foram exilados. Na Bahia, foi nomeado um cearense, Juraci Magalhães, e assim por diante. Do exílio em Portugal, Júlio Prestes escreve, já em 1931, acreditando ele que a situação da ditadura estava se tornando insustentável. O que não se compreende é que uma nação, como o Brasil, após mais de um século de vida constitucional e liberalismo, retrogradasse para uma ditadura sem freios e sem limites como essa que nos degrada e enxovalha perante o mundo civilizado. Júlio Prestes. Ao se iniciar o anos de 1932, crescem os reclamos dos políticos paulistas que se uniram na Frente Única Paulista, em prol do fim da interferência dos tenentes em São Paulo e pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte que poria fim ao governo provisório, o qual era chamado pelos paulistas de ditadura. Uma previsível reação dos paulistas a um conluio contra São Paulo e seus interesses já fora percebida, em 1929, pelo senador fluminense Irineu Machado, que afirmou: a reação contra a candidatura Prestes representa, não um gesto contra o presidente de São Paulo, mas um movimento contra São Paulo, que se levantará porque isto significa um gesto de legítima defesa de seus próprios interesses. Irineu Machado. Os paulistas, que mantinham o esquema de domínio político junto com Minas Gerais durante a Primeira República, tentam articular uma revolução em 1932 para depor Getúlio Vargas. A justificativa encontrada pelas oligarquias locais para buscar apoio do povo é que o país precisava de uma constituição, pois, desde 1930, Getúlio Vargas dizia que assumia provisoriamente a presidência e que o mais cedo possível entregaria uma nova constituição ao país, com a subsequente realização de eleições para presidente. Daí o nome de Revolução Constitucionalista de 1932, deflagrada a 9 de julho. Os paulistas foram apoiados pelo sul estado do Mato Grosso, onde foi criado o estado de Maracaju, mas as tropas federais, ajudadas pelas tropas gaúchas e mineiras, garantiram uma vitória de Getúlio Vargas depois de 3 meses de luta, a qual foi a maior guerra civil brasileira de todos os tempos. Finalmente, em 3 de maio de 1933, são feitas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte que em 1934 elege Getúlio Vargas presidente da República. O período constitucional de Getúlio Vargas. Em 1934, no entanto, o país ganha uma Constituição. Getúlio Vargas é eleito presidente. Este governo constitucional durou 3 anos até 1937. Foram anos conturbados, em que ocorre certa polarização na política nacional. De um lado ganha força a esquerda, representada principalmente pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, e pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. De outro a direita, que ganha forma num movimento de inspiração fascista chamado integralismo. Uma articulação revolucionária de esquerda é tentada em 1935, chamada de Intentona Comunista, por parte de um setor das Forças Armadas e de alguns indivíduos ligados à União Soviética. Um dos principais líderes desse movimento foi o ex-tenente do Exército Luiz Carlos Prestes, que ficou incomunicável por 8 anos. Sua mulher, a comunista e judia Olga Benário, tem um destino pior. O Supremo Tribunal Federal a expatriou para a Alemanha nazista, seguindo os acordos de extradição vigentes entre Brasil e Alemanha, que mantinham relações diplomáticas normais. Olga acaba morrendo no campo de extermínio de Bernburg.
o Estado Novo. Graças ao clima de pânico provocado pela polarização política, os integralistas tentam um putsch algum tempo depois. Em 1938, Getúlio Vargas articula uma situação que lhe permite decretar um golpe de Estado 2 meses antes da eleição presidencial marcada para janeiro de 1938. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia o Estado Novo. A justificativa primária do golpe é a existência de um plano comunista para a tomada do poder, apoiado por Moscou, é o chamado Plano Cohen. Posteriormente descobriu-se que o plano foi uma armação dos agentes de Getúlio Vargas. O apoio militar e o apoio da classe média garante o sucesso do golpe, pois há algum tempo cresciam os temores de que o comunismo poderia promover uma revolução no Brasil. Getúlio Vargas consegue prolongar seus anos na presidência até 1945. É emblemático notar que uma das figuras mais conhecidas de seu governo foi o chefe de polícia Filinto Muller. A censura oprime a expressão artística e científica. Em 1939 é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Além da censura, o DIP atuava na propaganda pró-Vargas e contrária à República Velha, fazendo com que a imagem do presidente fosse exaltada ao extremo. República Nova, 1945-1964. O período conhecido como República Nova ou República de 46 inicia com a renúncia forçada de Vargas, em outubro de 1945. O general Eurico Gaspar Dutra foi o presidente eleito e empossado no ano seguinte. Em 1946 foi promulgada nova Constituição, mais democrática que a anterior, restaurando direitos individuais. A construção de Brasília. Na imagem os prédios dos ministérios, 1959. Em 1950, o Brasil recebe a Copa do Mundo de Futebol. Apesar de perder a final para o Uruguai, por 2-1, coloca o país definitivamente em destaque no cenário internacional, bate todos os recordes e deixa como legado o estádio do Maracanã, o maior do país. Ainda em 1950, o maior comunicador brasileiro do século XX, Assis Chateaubriand, inaugurou a TV Tupi São Paulo, que no início chamava-se PRF-3. Sua cadeia de rádio, jornais e televisão crescia a olhos vistos. Nesse ano, Getúlio Vargas foi mais uma vez eleito presidente, desta vez pelo voto direto. Em seu segundo governo foi criada a Petrobras, fruto de tendências nacionalistas que receberam suporte das camadas operárias, dos intelectuais e do movimento estudantil. Porém, os tempos não eram mais os mesmos, e Getúlio não conseguiu conduzir tão bem o seu governo. Pressionado por uma série de eventos, em 1954 Getúlio Vargas comete suicídio dentro do Palácio do Catete. Assume o vice-presidente, João Fernandes Campos Café Filho. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente e tomou posse em janeiro de 1956, ainda que tenha enfrentado tentativas de golpe. Seu governo caracterizou-se pelo chamado desenvolvimentismo, doutrina que se detinha nos avanços técnico-industriais como suposta evidência de um avanço geral do país. O lema do desenvolvimentismo sob Juscelino foi 50 anos em 5. Em 1960, Kubitschek inaugurou Brasília, a nova capital do Brasil. Já em 1961, Jânio Quadros, eleito em 1960, assumiu a presidência, mas renunciou em agosto do mesmo ano. Jânio, um ex-professor sul-mato-grossense radicado em São Paulo, pregava a moralização do governo, iniciou sua carreira política no PDC e se elegeu com o apoio da UDN, fez o governo contraditório. Ao lado de medidas polêmicas, como a proibição de lança-perfume e da briga de galo, o presidente condecorou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, para a surpresa da UDN. Com a condecoração, Jânio tentava uma aproximação com o bloco socialista para fins estritamente econômicos, mas assim não foi a interpretação da direita no Brasil, que passou a alardear o pânico com a iminência do comunismo. O vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu em 7 de setembro de 1961 a presidência, após uma crise política.
Os militares não queriam aceitá-lo na presidência, alegando o perigo comunista, ou seja, que Jango era simpatizante do comunismo e mantinha vários comunistas em seu governo. Além de ex-ministro trabalhista, Goulart encontrava-se na China quando da renúncia de Jânio Quadros. Uma solução intermediária é acertada e instala-se o parlamentarismo no Brasil. Em 1963, entretanto, João Goulart recuperou a chefia de governo com referendo que aprovou a volta do presidencialismo. João Goulart governou até 1 de abril de 1964, quando se refugiou no Uruguai, deposto pelo golpe militar de 1964. No seu governo houve constantes problemas criados pela oposição militar, em parte devido a seu nacionalismo e posições políticas radicais como a do slogan na lei ou na marra, em relação à reforma agrária. O maior protesto dos setores conservadores da sociedade contra seu governo ocorreu nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em 19 de março de 1964, com a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Regime Militar, 1964-1985. O governo de João Goulart foi marcado por alta inflação, estagnação econômica e uma forte oposição da Igreja Católica e das Forças Armadas que o acusavam de permitir a indisciplina nas Forças Armadas e de fazer um governo de caráter esquerdista. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas realizam um golpe militar de 1964, destituindo João Goulart que se exilou no Uruguai. Os líderes civis do golpe foram os governadores dos estados do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, de Minas Gerais, Magalhães Pinto e de São Paulo, Adhemar de Barros. A maioria dos militares que participaram do golpe de Estado eram ex-tenentes da Revolução de 1930, entre os quais Juracy Magalhães, Humberto de Alencar Castelo Branco, Juarez Távora, Médici, Geisel e Cordeiro de Farias. Foram 5 os presidentes da República, todos generais de exército, durante o regime militar. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, seguido pelo general Arthur da Costa e Silva, 1967-1969, eleitos pelo Congresso Nacional. O general Emílio Garrastazu Médici, 1968-74, foi escolhido pela junta militar que assumirá o poder com a morte de Costa e Silva em 1969 e eleito por um colégio eleitoral. O general Ernesto Geisel, 1974-79, e o general João Baptista de Oliveira Figueiredo, 1979-84, também foram eleitos por colégios eleitorais formados pelo Congresso Nacional, mais representantes das Assembleias Legislativas dos Estados. Entre as características adquiridas pelos governos decorrentes do golpe militar, auto-intitulado de Revolução de 1964 e de Contra-Revolução de 1964, destacam-se o combate à subversão praticadas por guerrilhas de orientação esquerdista, a supressão de alguns direitos constitucionais dos elementos e instituições ligados à suposta tentativa de golpe pelos comunistas, e uma forte censura à imprensa, após a edição do AI, 5 de 13 de dezembro de 1968. O golpe de Estado foi auto-intitulado de Contra-Revolução de 1964 porque os golpistas construíram uma narrativa de que havia uma iminente ameaça de uma revolução comunista prestes a desencadear no país. Em 1965, pelo ato institucional N2, todos os partidos políticos então existentes são declarados extintos, e teve início a intensificação da repressão política aos comunistas. Somente 2 partidos eram permitidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que veio a servir de refúgio a toda a esquerda e extrema esquerda política. Em 1967, o nome do país foi alterado para República Federativa do Brasil. Foram criados a bandeira vice-presidencial do Brasil e o mastro especial da Praça dos Três Poderes. Configurando uma época de forte civismo, também foi definido o atual formato de posse dos presidentes. Em 15 de março de 1967, promulgada a 6ª Constituição Brasileira pelo Congresso, institucionalizando o movimento e estabelecendo eleições indiretas para presidente, realizada via colégio eleitoral, este é eleito diretamente.
A partir daquele dia, ficavam revogados os atos institucionais baixados desde 1964. Nesse mesmo dia, diante do crescimento dos movimentos de contestação ao regime militar, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência da República. Porém, esta normalidade institucional dada pela Constituição de 1967 durou pouco. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva fechou o Congresso Nacional e decretou o Ato Institucional N5, o AI-5, que lhe deu o direito de fechar o Parlamento, cessar direitos políticos e suprimir o direito de habeas corpus. Em 1969, é feita uma ampla reforma da Constituição de 1967, conhecida como Emenda Constitucional N1, que a torna mais autoritária. Neste período, intensificou-se a luta armada nas cidades e no campo em busca da derrubada do governo militar. Praticamente, tudo teve início com o atentado no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, em 1966, com diversos mortos e feridos, e em diversos outros pontos do país, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Foi após a configuração desta conjuntura de terror e justiçamentos da parte dos grupos comunistas que a censura teve sua implantação consolidada. Em 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose e ficou incapacitado. Uma junta militar formada pelos comandantes das Forças Armadas assumiu o poder. No dia 15 de outubro foi decretado o Ato Institucional N16, que declarava uma nova eleição para presidente a ocorrer no dia 25 do mesmo mês através de votação nominal pelo Congresso Nacional. No dia 25 de outubro o Congresso Nacional elegeu o general Emílio Garrastazu Médici como presidente. Médici tomou posse do cargo no dia 30 de outubro de 1969. Médici comandou o período de maior repressão aos grupos esquerdistas que combatiam a ditadura militar, em especial, a repressão aos grupos de revolucionários e guerrilheiros marxistas, com suspeitos e colaboradores sendo presos, ocasionalmente exilados, torturados ou mortos em confrontos com as forças policiais do Estado. Em 1969, os guerrilheiros atacaram o quartel-general do 2º Exército, atual Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, quando morreu o soldado Mário Cosel Filho. No governo Médici teve início o movimento guerrilheiro no Araguaia e a realização de sequestros de embaixadores estrangeiros e assaltos a bancos comerciais por grupos de esquerda. Estes sequestros eram usados, em sua maioria, como forma de pressionar o governo militar a libertar presos políticos. Após a redemocratização do país, contabilizou-se mais de 300 mortos, de ambos os lados. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, tendo que enfrentar grandes problemas econômicos, causados pela dívida externa criada pelo governo Médici, agravados pela crise internacional do petróleo, e uma alta taxa de inflação. Geisel iniciou uma abertura democrática lenta, gradual e segura, que foi continuada pelo seu sucessor, o João Figueiredo, 1979-85. Figueiredo não só permitiu o retorno de políticos exilados ou banidos das atividades políticas durante os anos 1960 e 1970. Foram anistiados os militantes das guerrilhas do tempo de governo Médici. Figueiredo também autorizou que estes anistiados concorressem às eleições municipais e estaduais em 1982. O regime militar termina com as eleições indiretas para presidente em 1984, com Paulo Maluf concorrendo pelo PDS e Tancredo Neves pelo PMDB apoiado pela Frente Liberal, dissidência do PDS liderada por José Sarney e Marco Maciel. Venceu Tancredo Neves, na eleição indireta de 15 de janeiro de 1985, para governar por 6 anos, a partir de 15 de março de 1985, até 1991. Essas eleições, as últimas eleições indiretas da história brasileira, foram precedidas de uma enorme campanha popular em favor de eleições diretas, levada a cabo por partidos de oposição, à frente o PMDB, que buscava a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional que propunha a realização de eleições diretas. A campanha foi chamada de Diretas Já, e tinha à frente o deputado Dante de Oliveira, criador da proposta de emenda.
Em 25 de abril de 1984, a emenda foi votada e obteve 298 votos a favor, 65 contra, 3 abstenções e 112 deputados não compareceram ao plenário no dia da votação. Assim, a emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para a aprovação da emenda constitucional. As principais realizações dos governos militares foram: a ponte Rio-Niterói, os metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Itaipu, a barragem de Sobradinho, a Açominas, a ferrovia do Aço, a rodovia transamazônica, o FGTS, o BNH, a reforma administrativa através de decreto-lei N. 200, o Banco Central do Brasil, a Polícia Federal, até então Departamento Federal de Segurança Pública, a Embrapa, o INCRA e o sistema DDI. Durante o período, também foram instaurados o Código Tributário Nacional, o Código de Mineração, o atual Código Eleitoral Brasileiro, o Estatuto da Terra, o Estatuto do Índio, o Código Penal Militar, a Ordem de Precedência no Brasil, a antiga Lei de Segurança Nacional e a Lei do Divórcio, Lei N. 6.515. Algumas superintendências de desenvolvimento foram fundadas: SUDECO, SUDESU, SUFRAMA, SUDAN e CODEVASF. Projetos como Rodon e o Grande Carajás, instituições voltadas à Previdência, INPS, IAPAS, INUPS, SIMPAS e DATAPREV. Houve uma política de integração nacional, com o Plano de Integração Nacional, e uma valorização do álcool, com o PROÁLCOL. Nova República, 1985, presente. O primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar de 1964 foi Tancredo Neves. Ele não chegou a assumir, sendo operado no dia 14 de março de 1985 e contraindo infecção hospitalar. No dia da posse, 15 de março de 1985, assume então José Sarney de modo interino, e após 21 de abril, data do falecimento de Tancredo Neves, como presidente em caráter pleno. A democracia foi restabelecida em 1988, quando a atual Constituição Federal foi promulgada. Fernando Collor foi eleito em 1989, na primeira eleição direta para presidente da República desde 1964. Seu governo perdurou até 1992, quando renunciou devido a processo de impugnação movido contra ele. O processo de afastamento ocorreu em decorrência de uma série de denúncias envolvendo o presidente Collor em esquemas de corrupção, que seriam comandados pelo seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. O vice-presidente, Itamar Franco, assume em seu lugar. No governo de Itamar Franco é criado o Plano Real, articulado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, FHC. O governo Itamar contou com a presença de vários senadores como ministros. FHC foi eleito em 1994 e reeleito em 1998. Cumpre 2 mandatos e transmite a faixa presidencial ao seu sucessor em 1 de janeiro de 2003. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente com aproximadamente 61% dos votos válidos. Lula repetiria o feito em 2006, sendo reeleito no segundo turno disputado contra Geraldo Alckmin, do mesmo PSDB. Durante a primeira década do século XXI, o Brasil foi classificado juntamente com China, Rússia, Índia e África do Sul pelo grupo financeiro Goldman Sachs no grupo denominado BRICS, que reuniria os mercados emergentes mais promissores para o século. De fato, o Brasil teve um grande crescimento nas exportações a partir de 2004, e, mesmo com o real valorizado e a crise internacional, atingiu em 2008 exportações de $197, 9 bilhões, importações de $173, 2 bilhões, ficando entre os 19 maiores exportadores do planeta na época. No dia 1 de janeiro de 2011, Dilma Rousseff assumiu a presidência da República, tornando-se, até hoje, a única mulher a assumir o posto de chefe de Estado, e também de governo, em toda a história do Brasil. Seu governo começou a perder popularidade a partir de 2013, em meio às jornadas de junho, protestos direcionados a ela mas também a toda a classe política brasileira, tendo como causa imediata o aumento nas tarifas de transporte público nas grandes cidades.
Ainda assim, nas eleições presidenciais brasileiras de 2014, Dilma conseguiu se reeleger vencendo o candidato Aécio Neves no segundo turno por uma estreita margem, 51,64% a 48,36%. No início de seu segundo mandato, sua rejeição atingiu quase 70% graças a medidas impopulares, e em meio a protestos populares após revelações de que políticos de diversos partidos estavam sendo investigados pela Polícia Federal por esquemas de propinas envolvendo estatais e empreiteiras. O início do segundo mandato de Dilma foi também marcado pelo início da crise político-econômica de 2014. Em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acolheu um pedido de impeachment contra Rousseff com base nas chamadas pedaladas fiscais cometidas pelo governo, que, segundo os juristas responsáveis, desrespeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no dia 29 de março de 2016, o partido do vice-presidente do país e do presidente da Câmara anunciou o seu rompimento oficial com o governo Dilma. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou o início do processo de impeachment, e no dia 12 de maio, por decisão do Senado, a mandatária foi afastada do cargo. Dilma Rousseff foi deposta em 31 de agosto de 2016, assumindo, então, o vice-presidente Michel Temer. Nas eleições de 2018 foi eleito Jair Bolsonaro, derrotando Fernando Haddad, candidato apoiado por Lula e Dilma Rousseff, por 55,13% a 44,87% dos votos válidos. Com Bolsonaro, o Brasil volta a ter um presidente egresso das Forças Armadas 33 anos após o fim do regime militar. O governo Bolsonaro foi marcado principalmente pela pandemia de Covid-19, na qual o Brasil foi duramente afetado. A gestão do governo brasileiro foi muito criticada nacional e internacionalmente, tendo sido até o final de 2022 o segundo país com maior número absoluto de óbitos em decorrência da doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Outros fatos que marcaram o governo foram os constantes embates entre os poderes da República. Bolsonaro se tornou o primeiro presidente do Brasil que não conseguiu se reeleger desde quando a reeleição foi aprovada, havendo perdido para o ex-presidente Lula na eleição de 2022, por uma diferença de menos de 2% de votos válidos. Olá, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e se gostou peço que dê o like e se inscreva no canal. É isso, o vídeo acaba por aqui e tchau.